Fala pessoal, estou com o Luiz França. Luiz França é sócio da Arquimedes, Gestão Financeira Terceirizada, né? Isso. A BPO Financeiro, né? Também conhecido como. E a gente vai tratar um pouco sobre gestão financeira nas empresas. A gente estava até conversando antes aqui do vídeo, falando um pouco que muitas empresas, pequenas e médias principalmente, acabam negligenciando a área financeira da empresa, mas para pensar, juro a 15% ali, o caixa rendendo a 15%, nem que seja, já é mais que crescimento de muita empresa aí, né? Exatamente. Quando a Então, gente para analisar o valuation da empresa, né, para ver se ela está é, crescendo, pelo menos essa taxa mínima ali, você vê que o caixa realmente não está crescendo no nível que deveria crescer, né? é, E aí o comercial tem que atuar até um pouco mais forte. Só que é, quando a gente fala de valuation, a gente já está num nível mais acima. verdade. Mas para poder chegar nesse nível, a gente tem que estruturar de fato a operação, principalmente dos pequenos e médios que não têm um financeiro estruturado. Então a Uhum. gente entra ali para conseguir estruturar tudo isso. E o BPO também ajuda a reduzir custo, imagino, né? Com uma estrutura, funcionários na área Exato. financeira, você terceirizar isso, você consegue reduzir um pouco desse custo, né? Exatamente, porque a ideia da terceirização financeira é justamente ter um profissional capacitado dentro da sua empresa que vai executar o operacional do seu financeiro e fazer todo o registro dentro de sistema, te apresentar relatórios, te apresentar indicadores. Porque quando você for ao mercado buscar um profissional desse, na CLT, Uhum. mais os encargos, mais os benefícios, sai muito caro. Então, Uhum. quando a gente parte para essa terceirização, você vai ver que o custo é menos que a metade, ou é bem considerável a redução que a empresa tem quando se Uhum. contrata um BPO. Sim. E por que essas empresas costumam negligenciar o financeiro, assim, na sua visão? Então, sobrecarga, né? Você pega ali, vamos supor, você iniciou uma empresa agora. Quando você começa, você é o comercial, você é o financeiro, você é o marketing, você é o comprador. Normalmente o empresário ele costuma fazer tudo quando a empresa está iniciando. E aí, com o decorrer do tempo que a empresa vai crescendo, é natural, ele costuma contratar um auxiliar administrativo, que vai fazer a parte operacional, vai ajudar ele ali em algumas demandas administrativas, e o financeiro é o último a desgarrar, porque é o dinheiro da empresa, é ele que gosta de tomar conta, ele que gosta de fazer as execuções. Então, o financeiro acaba ficando preso nele durante muito tempo. E quando ele vai ver, quando ele para analisar que ele só fica olhando o saldo bancário, ele percebe que ele não tem um histórico. Ele não sabe quantos que ele gastou no trimestre passado, ele não sabe aonde foi esse dinheiro no trimestre passado, e aí que ele começa a perceber, eu tenho que ter uma pessoa no financeiro para poder me dar esses dados para eu continuar crescendo de forma saudável. Porque senão você chega num ponto que a empresa acaba se embolando, já não sabe mais se o caixa que ela tem de fato vai sustentar daqui a um tempo, ou se realmente ele está só pagando incêndio. Uhum. Então, é bom o empresário ter essa virada de chave logo para contratar alguém financeiro antes que ele chegue nesse Uhum. patamar de acabar se sufocando com o tempo. Basicamente, se você não mede, você não consegue controlar, né? Exato, Então, você precisa exato, dos dados ali para você exatamente. saber para onde está indo, né, o seu financeiro, para você tomar suas decisões. E aí o trabalho do financeiro da empresa, do BPO que seja, é justamente fornecer esses dados para tomar decisão também, né? Exatamente. Tem BPO no mercado que vai Uhum. fazer ali só operacional, Sim, só pagar contas a conta e pagar e tal. contas a Uhum. receber. Uhum. Nós da Arquimedes, a gente tem uma consultoria embutida, Uhum. porque como a gente traz todo esse operacional para dentro do nosso sistema, automaticamente o time já lança dentro do plano de contas, já Uhum. cria um Gera o demonstrativo dashboard ali, né? exatamente, Uhum. cria o demonstrativo de resultado todo estruturado para esse empresário, e aí no final do mês ele vai ter esses dados todos em Power BI, bem estruturado, onde ele pode navegar nos detalhes e aí sim tomar as decisões que ele precisa tomar. Perfeito. Fala um pouco da gestão de caixa. A gente costuma dizer que existe uma tendência, né, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, de um excesso de liquidez. A empresa ou a pessoa acaba deixando muito dinheiro disponível, muito mais do que historicamente ela precisaria, ou para um evento crítico também que talvez não tenha, que ela não tenha passado, né, por uma pandemia da Aham, vida, pegou muita gente de surpresa, né? pega. Mas então assim, pegando cenários mais críticos, o histórico operacional do fluxo de caixa da empresa, você consegue minimamente estimar, né, Uhum. avaliar qual seria o caixa líquido ali que você, né, o
caixa de fato que você deveria deixar disponível, né? O caixa ideal, digamos. Exato. Porque quando você deixa muito dinheiro em caixa, ele acaba rendendo o básico, o CDI da vida. Exatamente. Então, no mercado financeiro, tem aquele tripé, basicamente, né? Que é a segurança, liquidez e rentabilidade. Se você quer ter mais rentabilidade, sem abrir mão de segurança, você acaba tendo que abrir um pouco mão da liquidez, que é a disponibilidade do recurso. Exato. Né? Então, você estruturar o caixa sabendo qual é o caixa realmente que você precisa para curto prazo, para médio e longo prazo, você consegue naturalmente rentabilizar mais, né, o financeiro. Né? Exato. Assim, a gente tem bastante clientes, vários clientes de ramos e segmentos diferentes. Tem clientes que não conseguem ter essa liquidez, então ele está sempre com aquele caixa do mês, mais uma gordurinha, uma sobra, e a gente tenta fazer um cronograma para ele ir aumentando, principalmente para fazer provisões, né? Então, provisões de férias, provisões de 13º, para ele não ser pego de surpresa lá na frente. Então, se ele não consegue fazer essa provisão desses recursos, quando chegar no final de ano, tiver que pagar um 13º, ele não tem caixa. Aí tem que a mercado pegar dinheiro com juros altos, né, e acaba virando uma bola de neve, porque no ano que vem ele vai ter que pagar férias, os mesmos 13º. O problema é tanto no excesso de caixa quanto na falta de caixa. Exatamente. Então, você tem vários cenários. E aí você tem aquele cliente que é extremamente conservador, que gosta mesmo de ter todas as provisões, gosta de ter um caixa de 2, 3, 4 meses para frente, e aí ele fica até perdido, o que eu faço com esse dinheiro? Né, vão aplicar, não vão aplicar, vou investir, não vou investir, né, eu vou investir vou investir no meu próprio negócio, eu não vou aonde eu coloco esse dinheiro. Então ele meio que fica perdido, né, nesses cenários. Então, tudo vai depender do porte da empresa, se a empresa é de recorrência, se não é de recorrência, que é ruim quando a gente pega um ramo de restaurante, por exemplo. Ele já está com contas a pagar gigantesco, mas ele precisa vender a alimentação no mês para poder saber se vai sobrar dinheiro ou não. Então, ele de fato, talvez um restaurante precisa ter ali uma liquidez de pelo menos uns 3 meses, que é interessante. A gente pega a empresa de prestador de serviço, que é recorrência. Então, a gente já sabe quantos que ele vai receber, né? Então é só ele talvez enxugar custo, que sobra caixa e ele investe em outra coisa. Então, esse trabalho é que a gente vai fazendo, vai amadurecendo com cada cliente. E isso o empresário sabe em mais detalhes se ele monitorar esses dados. Exatamente. Né? Tem que monitorar, porque senão vai pagando conta, só vai pagando, vai saindo ali o dinheiro, ele não sabe para onde, e ele não sabe se o que ele está pagando está muito caro, se não está caro. Não busca fazer negociações no mercado, eu estou comprando uma cadeira aqui agora para o meu escritório. Mas de fato ela era mais barata, não é? O custo-benefício está bom, não é? Eu preciso de fato comprar a cadeira para esse mês, ou posso parcelar, não preciso parcelar, pagar à vista. Então, são decisões que toma que no curto prazo afeta diretamente o fluxo de caixa, e no longo prazo também, porque você poderia ter esse dinheiro disponível ou não. Exato, e para caixa de curto prazo, principalmente na área financeira e na parte dos investimentos, né, muitas empresas acabam deixando esse dinheiro numa conta mesmo, saldo em conta, ou numa conta remunerada da vida do banco ali, que remunera muito pouco, né, dada essa disponibilidade, a facilidade naturalmente de você ter esse recurso para fazer os seus pagamentos e tudo mais numa conta remunerada, naturalmente ela é compensada negativamente com uma rentabilidade muito baixa. Exato. Existe uma operação, na verdade, um investimento, né, que é chamada operação compromissada. Né? É como se fosse um CDB de liquidez diária. De liquidez diária, tá? exatamente. 100% CDI praticamente ali, como a gente já está acostumado. Né? Na compromissada, você não paga IOF. Okay. Então, o IOF, ele incide em 30 dias, né, numa tabela regressiva. Ele começa super agressivo, incide sobre a rentabilidade. Né? A compromissada ela vai ter uma rentabilidade que, quando você vai olhar numericamente, talvez não chegue, a não ser que seja um volume muito grande, né, muito próximo de 100% CDI, mas quando você faz a conta, comparando com CDB 100% CDI, ela vale muito a pena para períodos curtos. Quando você investe por períodos muito curtos, porque ela não tem IOF, acaba compensando bastante. Entendi. Você investir num CDB, por exemplo, de 100% CDI com IOF, para períodos curtos, esse IOF vai comer praticamente toda a rentabilidade. Exatamente. Você aplicou ali, mas a pessoa tirar daqui a 2, 3, 4, 5, 7 dias, uma semana depois. Aí o IOF acaba espremendo essa margem. Come bastante, que a tabela dele é bem agressiva dentro de 30 meses. Né? E aí a compromissada, por não ter IOF, a gente tem até um simulador, né, que a gente faz para os clientes ali, para essa gestão de caixa, saber quanto que sobra no final do ano com esse giro
que ele tem mensal ali desse caixa, né, numa compromissada. É impressionante a diferença que dá. Vale a pena simular e conversa com o assessor para simular essa operação compromissada, que é um produto muito interessante. E vale a pena, realmente chame o assessor, converse com ele, porque de fato, quando tem cliente meu lá que paga o BPO só com rentabilidade. Aí, Então ele tinha o dinheiro parado no banco, não exato. fazia nada com o dinheiro. Eu falei, cara, não é assim. Então a gente estruturou uma operação para ele, então o que vai rendendo todo mês ali, o BPO já está pago. Já paga o serviço, né? O Exatamente. BPO identificou esse potencial de retorno do caixa e ainda é remunerado por Ainda, isso. exatamente. Maravilha. Então, o É o BPO, ganha-ganha de exatamente. Aí o verdade. cliente ficou feliz, né? É, Assim, contratou o serviço e está sendo pago só pela rentabilidade do caixa que ele é. tinha lá disponível. Muitas das vezes o operacional nem é complicado, né, para você conseguir rentabilizar o caixa. Por exemplo, aqui a gente tem uma automação para isso. Então, Uhum. o cara que investe, né, para quem não sabe, na XP você abre conta PJ, né, você consegue operar a conta PJ ali. Então, se esse dinheiro dormir na conta de investimento PJ, o próprio sistema automaticamente aqui na Valor, ele aloca no final do Entendi. dia, né, ele deixa dormindo, rendendo na compromissão. No dia seguinte já libera o dinheiro de novo, é como se fosse aquele overnight lá da época Aham. da hiperinflação, né? Bacana. O dinheiro dorme rendendo. No dia seguinte já está disponível. Então, não prejudica a liquidez. E mesmo assim rende bem mais do que uma conta remunerada da vida, do que até um CDB 100% CDI da vida com liquidez aí, Entendi. para esse período muito curto, né? E é um ponto importante porque é aquilo, foi o que a gente estava falando, né? O empresário, ele que gerencia a conta. Ele não tem tempo, cara. Às vezes ele quer chegar ali para fazer o operacional dele rodar, quer jogar cliente para dentro, quer sair para vender. Então, ele não se preocupa muito com o dinheiro que está parado. Se o dinheiro está ali para ele, está ótimo porque ele tem dinheiro no caixa. Ele se preocupa nesse ponto. Ele não se preocupa se está perdendo com base no juros, se dá para aplicar aqui, aplicar ali. Ele não para um tempo para poder pesquisar onde é melhor aplicar. Né? Então, todos esses pontos, o BPO vai ajudar, Uhum. né, e vai direcionar o melhor recurso para onde ele deve ir. Perfeito. E como isso impacta, como você falou no começo, né, o valuation da empresa? Porque o empresário está ali no calor da batalha, digamos, né, no operacional, talvez não tenha pensado nisso ainda, ou pensa em vender essa empresa em algum momento, né? E aí você estruturar a empresa para valorizar o passe, digamos ali, né? Exato. Melhorar o valuation, uma empresa organizada, né? Ela tem mais facilidade de ser vendida por preço melhor, então o financeiro organizado também agrega valor nisso. Né? Agrega, porque quando você vai vender o seu produto, né? Quando você vai vender, você tem que mostrar de fato o que é o produto. Né? Então, uma empresa, quando ela vai vender, então ela tem que mostrar os números muito bem claros para o comprador conseguir analisar esses números e entender faz sentido ou não faz sentido. Né? Com base no histórico do passado, essas projeções que eu estou fazendo para 5 anos, faz sentido ou não faz sentido. Né? Porque quando a gente pega uma empresa para fazer um valuation, para poder analisar ela, ele só tem um histórico de 1 ano. Os outros 4 anos que essa empresa estava aberta não tem histórico. Né? Então o histórico está onde? Aí acaba ficando um ponto ruim ou uma lacuna em aberto, justamente porque esse empreendedor não teve um histórico de 4 anos, mas esse histórico não está registrado em lugar nenhum. E aí isso acaba afetando muito nas análises futuras. Para quem está comprando, né? Se você tem uma imprecisão na conta, você vai colocar a Exatamente. margem de segurança no preço. Né? Exatamente. Você acaba depreciando a empresa que poderia valer mais. Exatamente. E aí eu tenho empresários, tenho os clientes que chegam para a gente e eles falam justamente isso. Eu quero estruturar meus números, eu quero estruturar os meus dados, para justamente se um dia eu quiser fazer uma venda ou vender parte da empresa para determinado sócio, eu consiga explicar e elencar tudo isso para ele ter segurança onde ele está aportando capital. Uhum. Sem falar também não confundir, né? Isso é uma regra básica, mas ali no calor do momento, muitos empresários acabam fazendo, confundir as despesas pessoais com a da empresa, né? Acontece. Na verdade, praticamente, eu não vou dizer todos, mas muitos dos clientes que iniciam com a gente, tá misturado. Sim. A gente começa aquele programa de sair. E aí vocês Ó, acabam, então, gerando dados para a parte pessoal, então, também, né? pessoal nem tanto, porque
A gente lança tudo para distribuição de lucro no começo, até ele se desvincular, Entendi. né? Mas Vocês identificam ali identifica, algumas exatamente. despesas, vamos dizer assim, mais pessoais, comunicam com o É aquele empresário para negócio, fazer. logo quando a gente entra, vai ter lá uma coisa ou outra que o Aham. Marcel passou na conta dele, Uhum. comprou um Um almoço, alguma restaurante. coisa, restaurante, aí a gente, pô, isso aqui é o quê? É referente à empresa? Ele, Uhum. não, não foi não, foi um jantar que o meu aqui e tal. Então, beleza, eu coloco como distribuição de lucro. Mas aí a gente vai migrando, de fato, para ele nunca mais usar o cartão corporativo para fins pessoais. Aham. Então, de fato, é estruturar a questão dos dados, dos números. Sim. É estruturar todo demonstrativo, ver quantos que sobrou no final do mês ou no trimestre e fazer, de fato, a distribuição. Uhum. Aí distribuiu, agora ele vai usar na PF. E como é o relacionamento com a contabilidade? Vocês não fazem a contabilidade, né? Não. Mas como é essa interação ali? É 100% integrado. Assim, fechou o período mensal gerencial, a gente termina todos os lançamentos, entrou no período contábil. No máximo ali até o quinto dia útil, a gente extrai um relatório do nosso sistema, ou a contabilidade vem dentro do nosso sistema automático e pega todos os dados necessários. Né? Como já vai estar tudo estruturado, já vai estar lançado no plano de contas, já sabe quem é o fornecedor, quem é o cliente, tem as observações, tem tudo, a contabilidade acha uma maravilha, Pois é, porque ela já vai fazer todo o lançamento contábil da forma que deve ser. melhora a vida do contador, né? Melhore muito, melhore muito. Porque contador, assim, quando uma empresa busca o BPO, é para estruturar dados. Uhum. Então imagine que a Sim, contabilidade está fazendo a contabilidade de uma empresa que não tem dados. sim. Então ela recebe um extrato bancário, ela vai olhar lá, saída para um Pix tal. Para onde foi esse Uhum. Pix? É o quê? É compra de produto? É despesa? É custo? Não é custo? Então a contabilidade não sabe para onde alocar isso. E é comum, assim, a contabilidade tendo dificuldade de É. acesso aos dados, indicar o cliente para vocês, para vocês ajudem nessa frente? Nós temos parceria com algumas contabilidades. De fato, quando elas indicam que elas veem o retorno, de fato, assim, é bem Uhum. significativo. Porque ela mesma fala, tem o cartão de crédito que ele usa, não sei nada do que é do cartão de crédito. Para lançar isso é difícil, né? Exatamente. E nós Arquimedes aqui, a gente identifica todos os movimentos do cartão de crédito. Uhum. Então vai para a contabilidade tudo mastigado. E com isso a contabilidade ganha eficiência absurda, entendeu? Uhum. Porque já vai estar tudo identificado e fica muito mais fácil para ela fazer o processo contábil. Interessante. Tanto para tomar decisão, quanto para organização Exato, financeira, valorização do equity, exato. gestão do caixa, Questão do né? caixa fica tudo mais simples. Mais organizado, mais agregando mais valor para o negócio. Exato. E assim, quando, quando o empresário vê, de fato, o número, você vê que o olhinho chega a brilha, assim, né? Porque para aquilo que a gente falou, pequeno e médio normalmente não tem um capital necessário para poder contratar um analista, contratar um especialista. E o próprio empresário, se não é formado na área de finanças, na área contábil, não vai saber fazer um relatório assim detalhado para que entregue todos os indicadores financeiros, para ver se a empresa está de fato gerando crescimento ou não. E aí, quando ele vê que a empresa dele começa a ter uns números muito bem estruturados, aí você vê que o olho brilha. De fato, gera valor e gera muito valor para o negócio. Legal. Luiz, mais algum ponto do financeiro aí que a gente deixou passar, que seria importante agregar para a galera que está assistindo a gente? Relativa, de repente, a crédito, como é que está essa tomada de crédito hoje? A gente não falou de crédito, né? Ah, Hoje a taxa de juros está bem elevada. uhum, Assim, o cliente ele sempre pergunta, né? Devo tomar crédito ou não para fazer novos uhum, investimentos ou não? Qual é o melhor? Né? Algum crédito de capital de giro, um Pronamp, uhum, algum outro programa? E aí eu sempre pergunto, para quê? Faz uhum. sentido? De fato, você vai pegar esse capital e vai investir na sua empresa? Ou você quer só ter um capital para ter ali uma gordura de 3 meses, um capital de giro? Esse capital de giro faz, Às vezes sai caro, né? exatamente, faz sentido você ter ele agora? Ou se a gente projetar aqui um cenário futuro, a sua empresa é saudável e não vai precisar desse capital? Às vezes é uma tomada de decisão que ele toma no impulso, no calor do momento de abrir a conta bancária e ver que o saldo está baixo e tal, mas não senta para estruturar algo e acaba tomando um crédito elevado que às vezes não faz nem sentido para aquele momento. Né? E aquilo que a gente volta a falar, dos dados. Então, tendo os dados estruturados, sabendo montar um orçamento, sabendo montar ali uma projeção de curto e médio prazo, vai evitar esses tipos de empréstimos talvez desnecessários, pagando uma taxa muito elevada. O próprio caixa ajuda muito
a evitar tomar crédito, principalmente caro para capital de giro, né? Exato. Então, se você consegue ter caixa no seu negócio, você evita até antecipação em cartão de crédito, né, que tem um juro bem alto ali, né, os Exato. recebíveis. Assim, pontos que a gente vê bastante acontecer, né? Sobrou caixa, quer distribuir. Uhum. Então, até um recado que eu dou para os pequenos e médios, assim, começou a sobrar um ponto legal de caixa, tenta não distribuir tudo, determina um percentual de distribuição, tenta ver se faz sentido distribuir talvez 20, 30, 40% e o restante mantém em caixa, faz esses investimentos que nós falamos, coloca numa liquidez diária, ou uma liquidez de 7 dias, dependendo de como Uhum. for o seu fluxo de caixa, que vai render um pouco mais. Com base nos dados, Com base em sabendo o dados, que tem que ser para exatamente. curto prazo, médio e longo, né? Exatamente, mas nunca distribua tudo, porque vai chegar um momento que talvez a empresa possa se apertar, e aí, ao invés de ir a mercado pagar uns juros caros, Uhum. né, você vai ter o seu dinheirinho reservado ali, aplicado, e você pode resgatar e utilizar ele. Exato. Agora, se ficar distribuindo todo mês do trimestre e se sangrando o caixa, Uhum. né, vai chegar um momento que talvez possa apertar. Muito cuidado nesse juro alto, né? A gente está com juros de 15% em Exatamente, tá. Não 2025, isso tá aqui fácil não. não está fácil Tá para não. ninguém. Então, principalmente nesse momento, tem que tomar muito cuidado com o crédito para não meter os pés pelas mãos ali e prejudicar o financeiro Exatamente, da empresa, né? exatamente. E tem muita empresa realmente em apuros aí, a gente está acompanhando o Tem, mercado, tem, tem. esse Eu juro está tenho impactando clientes, tá, bastante o que financeiro, dívidas pós-fixadas. exatamente. Assim, pontos que é bom medir, que muitos clientes não medem e que impacta diretamente nesse fluxo, é os prazos médios. Prazo Uhum. médio de recebimento e prazo médio de pagamento. Então, eu tenho clientes que recebem com 2, 3, 4, com um ano, dependendo do cliente. Então, você tem prazos de recebimentos longos, mas todos os seus pagamentos, às vezes, é de 15 dias, uma semana, no máximo um mês. E aí o caixa não fecha, Descaso cai. descasa totalmente. Então, conseguir mensurar os prazos médios de recebimento, os prazos médios de pagamento, para você inverter esse jogo, né, se eu recebo com um mês, eu tenho que negociar com o meu fornecedor pelo menos parcela de 30 e 60, ou de 15 e 30, mas parcelado. Né? Não vão sempre receber em 30, mas pagar à vista. Não faz muito sentido, a não ser que o desconto seja absurdo, mas mesmo assim, você vai descapitalizar agora para receber só daqui a 30 dias. Então, às vezes é bom fazer esses tipos de análise, esses tipos de estudos, para ver se de fato os seus prazos médios eles estão encaixados, porque senão o caixa não vai aguentar. Perfeito. França, obrigado pela presença. Nada. Foi bem esclarecedor aí para as pequenas e médias, principalmente, que estão ali no calor da batalha, no operacional, acabam negligenciando um pouco o financeiro. Contar com um BPO, de repente, pode ajudar bastante, Pode né? ajudar Delegar um bastante. pouco essa tarefa ali Exato. para tomada de dados, né? Para essa tomada de decisão posterior ali com essa análise, né? Ajuda bastante. E facilitar o trabalho do contador também, coitado, né? Facilita e muito. Você vai ver que a sua empresa vai ter um número mais confiável e o contador vai ter uma agilidade maior nas apurações contábeis. Para quem tiver ideia de vender a empresa também, né, um financeiro bem montado, ali, bem estruturado, ajuda bastante, com Ajuda, certeza. ajuda bastante. Mais uma vez, obrigado. Nada. Pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima.